Era uma tarde de terça-feira, logo após o almoço, quando decidi enviar uma mensagem que prometia mudar um pouco o clima da minha rotina. O cheiro de desinfetante e de café de má qualidade ainda pairava no ar, enquanto eu digitava uma breve nota para o nosso grupo do WhatsApp da família. O conteúdo era simples. Eu havia sido convidado para uma cerimônia de premiação e ficaria muito feliz se eles pudessem comparecer. Apenas o essencial: data, local, dress code, sem mais delongas. Deixei meu celular com a tela voltada para cima sobre a mesa e esperei. Não demorou muito até que as famosas bolinhas de digitação começassem a aparecer, mas o que realmente me surpreendeu foi a rapidez com que minha irmã Jule respondeu. Sua mensagem não continha perguntas sobre a natureza da premiação ou sobre a razão pela qual isso era importante para mim. Ao invés disso, ela disparou: "Que tipo de medalha é essa? Não tenho tempo para isso." E logo em seguida, como se estivesse falando, veio a revelação de que ela tinha ingressos para um show naquela noite. Não vou perder minha apresentação por causa de um evento qualquer da sua vida profissional. Fiquei fixando a tela do celular por um tempo que parecia interminável. Algumas palavras pareciam estar ali, prontas para ferir, apenas esperando o momento certo. É curioso como um simples bate-papo pode revelar o seu lugar dentro de uma família. Se você já passou por isso, sinta-se à vontade para compartilhar qual foi a palavra que você engoliu na mesma situação. Pouco depois, minha mãe enviou uma mensagem. Ela tentou justificar a atitude da minha irmã, dizendo que tais premiações são frequentemente marcadas em cima da hora, como se o problema fosse meu timing e não a indiferença deles. Então, meu pai se manifestou com um comentário que conseguiu diminuir ainda mais a situação: "Não nos culpe se não pudermos ir." Li a mensagem 2 vezes, tentando compreender. Era como se ele estivesse se referindo a algo trivial, como um simples pedido de carona do aeroporto ou uma ida ao supermercado, uma inconveniência que eu deveria ter antecipado. Tentei responder, mas apaguei as mensagens antes de enviar. Minha mente estava cheia de argumentos sobre como eu raramente pedia algo, sobre a importância da presença e que não se tratava de aplausos, mas de apoio. No fim, optei por uma resposta minimalista: "Ok." Sem ponto, sem emojis, sem explicações adicionais. Enviei e bloqueei a tela, como se isso pudesse encerrar a conversa. E é aqui que faço uma pausa. Se você já passou por um momento em que uma conversa familiar lhe mostrou exatamente qual é o seu lugar nesse mundo, compartilhe nos comentários qual foi a palavra que você não teve coragem de dizer. E, se histórias como essa ressoam com você, saiba que se inscrever ajuda mais do que se imagina. Voltando ao assunto, não fiquei bravo imediatamente. Essa sensação viria mais tarde. No início, senti uma estranha calma, como se algo tivesse se encaixado. Era como se uma porta houvesse se fechado suavemente, sem barulho, sem drama. Minha família acredita que sabe o que eu faço da vida. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e expectativa. Jule havia-me convidado para um evento, e enquanto muitos pensavam que a Marinha Alemã se resumia a burocracia e papelada, eu sabia que havia muito mais por trás das paredes do escritório. O que poucos entendiam era que eu não poderia explicar o que realmente acontecia ali e, com o tempo, isso se tornou um fardo que eu já não queria carregar. Era mais fácil deixar Jule e os outros pensarem que eu apenas lidava com logística. Assim, a imagem de uma vida segura e tranquila se firmou, enquanto a verdadeira natureza do meu trabalho permanecia escondida. O convite que recebi não era algo simples, não tinha elogios ou um certificado, mas sim um cronograma rigoroso, instruções de segurança e uma lista de pessoas com quem eu não deveria ter contato. Ele veio de uma fonte que poucos conheciam, mas que todos respeitavam. Os meses anteriores foram preenchidos com revisões, questionamentos e discussões em salas sem janelas, onde os diálogos eram repletos de siglas que só nós entendíamos. Tudo isso, é claro, eu não podia compartilhar com a minha família. Naquele grupo familiar, apenas Jule tinha planos e meus pais, sem hesitação, apoiavam suas ideias. Com a mente cheia de tarefas, coloquei meu celular de lado, bebi meu café e voltei aos meus papéis, sabendo que em 40 minutos teria uma reunião importante. Mais tarde, enquanto me preparava para o evento, percebi que não precisaria de um vestido de gala ou de qualquer dramatização. Um terno da Marinha, limpo e bem cortado, seria suficiente. Era uma roupa que chamava atenção, mas não por ostentação, era o traje de quem deve funcionar, não brilhar.
Por um instante, pensei se deveria ter formulado o convite de forma diferente, talvez enfatizando a formalidade ou a importância do meu cargo. Mas logo me lembrei, eu havia perguntado. Com educação e clareza, mas a resposta foi apenas risadas. Na manhã seguinte, Jules fez uma nova piada no grupo, insinuando que eu estava indo buscar mais um certificado para o escritório e desejando que eu me divertisse com a fantasia. Ninguém se manifestou contra. Eu apenas observei, sem responder. O dia no trabalho seguiu sua rotina habitual, repleto de reuniões, ambientes seguros e conversas que cessavam com a abertura de uma porta. Ninguém ria quando o termo cerimônia era mencionado. Para eles, não era uma brincadeira nem uma mera formalidade. Ao sair do prédio, meu celular vibrou novamente. Era minha mãe perguntando se o evento seria gravado, com a esperança de que eles pudessem assistir depois, se tivessem tempo. Eu não respondi. À noite, pendurei o terno na cadeira, ajustei o despertador para mais cedo e revisei a localização mais uma vez. Não é no centro da cidade, mas é perto o suficiente para que o trânsito de Berlim possa arruinar qualquer plano. E assim, com a mente fervilhando de pensamentos, preparei-me para o que estava por vir. Era uma noite tranquila e, enquanto a cidade se preparava para o descanso, eu me encontrava organizando algumas coisas extras, como sempre aprendi a fazer para estar preparado para imprevistos, bloqueios e desvios. Antes de apagar a luz, peguei meu celular mais uma vez. O chat estava em silêncio absoluto. Nenhuma mensagem de desculpas, nenhuma reflexão, apenas aquelas palavras frias, como se tivessem sido esculpidas em pedra. Coloquei o telefone de volta na mesa, com a tela virada para baixo, como se isso pudesse silenciar as vozes que ecoavam em minha mente. Lá fora, Jules provavelmente estava navegando por seus ingressos de concerto, decidindo em qual fila se colocar primeiro, na do merchandising ou na da bebida. Meus pais, por outro lado, estavam possivelmente discutindo quando deveriam sair, caso decidissem fazer algo de última hora. Mas eu sabia que isso não aconteceria. Ninguém ali tinha ideia de como seriam as próximas 24 horas. E não era porque eu tinha algum plano mirabolante, mas porque algumas coisas simplesmente acontecem, independentemente da disposição dos outros em compreendê-las. Cai no sono mais rápido do que esperava, com um ok que não era uma concordância, mas mais como uma linha invisível que eu havia decidido não cruzar. Acordei antes do despertador e fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons familiares da casa que surgem sempre antes do amanhecer, o barulho do aquecedor, o estalo dos canos e o vizinho fechando a porta. Meu celular estava exatamente como eu o deixara. Não tive coragem de virá-lo. Sabia que nada havia mudado. O ato de me vestir foi automático. As manhãs em Marinho são assim: camisa, sapatos, chaves. Meu corpo seguia a rotina que eu já havia repetido 1000 vezes, enquanto minha mente vagava por outros lugares. Pensava no riso de Jules, um som tão natural que parecia que eu era a piada que todos deveriam entender. Aquela risada não era novidade, ela apenas ressoava como nós velhos tempos, quando éramos crianças e havia um sistema não falado que regia tudo. Jules era o centro do nosso universo. Tudo girava ao seu redor. Seu calendário decidia o que iríamos jantar e seu humor determinava a temperatura do ambiente. Se Jules tinha algo a dizer, era importante. Se eu tinha, era apenas um detalhe, um bônus, caso não houvesse mais nada para atrapalhar. Lembro-me da semana em que Jules estava ensaiando para a peça da escola. Tudo girava em torno de ensaios, fantasias e apresentações. Enquanto isso, quando eu participava de alguma atividade, meu pai apenas perguntava como tinha sido enquanto amarrava os sapatos. Nos dias ruins de Jules, todos se adaptavam. Nos meus, aprendi a carregar o peso em silêncio. Ninguém nunca disse seja invisível, mas eu percebia rapidamente quando era conveniente me retirar. Durante as reuniões de família, as perguntas sempre eram direcionadas a Jules, antes mesmo de tirarmos os casacos. Como vai o trabalho? Quais são os próximos planos? O que há de novo? Quando eu finalmente entrava na conversa, muitas vezes a discussão já havia avançado. Alguém precisava de mais bebida, alguém queria sobremesa, ou alguém tinha que fazer uma ligação rápida. Meus pais adoravam me chamar de independente, tranquilo, fácil de lidar. Era um elogio e eu o aceitava como tal, pois a alternativa parecia ser um gosto amargo de drama.
A independência trazia consigo menos expectativas e, consequentemente, menos desilusões. Quando anunciei que iria me alistar na Marinha, a reação de Jules foi a mesma que ela teve para tudo que não girava ao seu redor, um breve interesse, como se fosse um assunto passageiro. Ela soltou uma piada perguntando se eu iria ficar enjoadinha no mar. Minha mãe, sempre preocupada com a segurança, franziu a testa, enquanto meu pai simplesmente acenou com a cabeça e comentou: "Parece estável, estável." Essa palavra grudou em mim como um rótulo indesejado que carreguei por anos. Durante o Natal, a carreira de Jules era descrita como emocionante, dinâmica, cheia de potencial real. A minha, por outro lado, era vista como sólida e confiável, um bom plano B. Ninguém se aprofundava nas minhas atividades. Se alguém perguntasse, eu sempre respondia com a descrição mais segura: avaliação, apoio, escritório. E como ninguém insistia, essa virou a verdade que todos aceitaram. Com o tempo, essa percepção se solidificou. Eu me tornei a pessoa das estruturas, das referências seguras, aquela que não arrisca, que fica atrás da mesa enquanto os outros vivem a adrenalina. Parecia mais fácil não corrigir as pessoas. Corrigir só tornava as conversas mais longas e cansativas. Quando Jules falava sobre o trabalho dela, havia reações, empatia nos momentos difíceis e aplausos nas conquistas. Quando eu mencionava algo estressante, minha mãe logo dizia: "Bem, pelo menos você tem segurança." Fim da discussão. Não era crueldade aberta, mas uma aceitação silenciosa, confortável. Com o tempo, percebi que minha função na família não era ser celebrada, mas estar disponível. Se algo precisava ser organizado, eu estava lá. Se faltava um formulário, eu lembrava. Se um plano desmoronava, eu me adaptava. Ser útil trazia um tipo de confiança que não precisava de holofotes. Por outro lado, Jules tinha permissão para ocupar espaço. Ela podia falhar em voz alta e voltar triunfante, e cada mudança de direção se tornava um assunto familiar. Aprendi a observar em vez de participar. A Marinha se encaixava em mim mais do que eu poderia imaginar. Havia responsabilidades claras e padrões definidos. Você faz seu trabalho e, se o faz bem, alguém percebe. Nem todos, mas aqueles que precisam saber. E isso era suficiente. Em casa, porém, essa realidade não se traduzia. Durante as visitas, Jules sempre perguntava se eu ainda estava fazendo a mesma coisa. Meu pai questionava quando eu finalmente ia me estabelecer em algum lugar, enquanto minha mãe se preocupava se eu estava comendo o suficiente. Ninguém perguntava pelo que eu me orgulhava. Assim, a notícia da minha premiação não era uma tentativa de finalmente ser reconhecida. Era um teste para algo muito mais simples: saber se eles apareceriam quando não fosse conveniente, quando não fosse sobre Jules, quando não se encaixasse na imagem que tinham. A resposta eu já conhecia. Peguei minha bolsa, saí para o frio e deixei o vento bater no meu rosto até que a mente se clareasse. No caminho para o trabalho, refleti sobre quantas vezes aceitei ser apenas um pano de fundo, quantas vezes escolhi o silêncio porque era mais fácil. Em um sinal vermelho, meu celular vibrou novamente. Não olhei. Sabia como eram essas mensagens, leves, divertidas, sem intenção. Jules possuía um talento especial, conseguia transformar um momento de dor em um simples mal-entendido, contanto que ninguém se atrevesse a nomeá-lo como tal. Ao estacionar, o incomodo que antes dominava minha mente se transformou em uma sensação de clareza. Uma clareza discreta, mas poderosa, que mudava minha postura. Dentro do prédio, a rotina seguia seu fluxo habitual. O crachá se aproximava do leitor e um breve sinal sonoro ecoava no ar. A porta se abria e, ao fechar, emitia um ruído que não era ameaçador, apenas definitivo. As conversas eram curtas e objetivas. Ali, ninguém se permitia suposições. Eu sabia onde estavam meus limites. A quietude não era confundida com insignificância. Sentei-me e abri o primeiro relatório do dia. As linhas dançavam na tela, precisas e sóbrias, como uma velha conhecida. Era um trabalho que não precisava de aplausos, precisava de atenção. Enquanto lia, percebi algo que há muito guardava dentro de mim.
Não se tratava de minha família não entender minha função, era sobre como eles nunca haviam se esforçado para compreendê-la. Anos atrás, haviam-me arquivado em uma pasta e nunca mais olharam para aquele documento. A cerimônia de premiação viria, quer eles acreditassem ou não. E pela primeira vez, não sentia necessidade de convencê-los de nada. Na entrada, meu crachá permaneceu um segundo a mais do que o habitual no leitor até que a luz verde se acendeu. Uma fração de segundo, apenas o suficiente para me lembrar que o acesso àquele lugar não era garantido, era algo que eu conquistava diariamente. Dentro, a luz era clara, mas não acolhedora. O néon iluminava o ambiente, enquanto um zumbido suave preenchia o ar, misturando-se ao aroma de papel, ao calor dos impressoras e ao gosto amargo do café que já havia esfriado. Duas colegas já estavam em seus postos, casacos pendurados nas cadeiras, olhares fixos nas telas, como se o mundo lá fora fosse apenas um ruído a ser filtrado. Um aceno de cabeça foi tudo o que trocamos. Não havia espaço para distrações que não contribuíssem para a nossa missão. A comunicação no setor de notícias marinhas não tinha nada a ver com os filmes. Não havia paredes com mapas piscando, nem sirenes tocando, nem poses heroicas. O ambiente era calmo, controlado. Ler, comparar, buscar incongruências que pareciam normais até que deixassem de ser. Minha rotina se situava em algum lugar entre a análise e o suporte à decisão. Eu não dava ordens, não liderava operações. Eu era aquela que notava os pequenos padrões antes que se tornassem situações críticas. Na família, isso soava como um trabalho de escritório, mas ali ressoava como responsabilidade. Quando ingressei na equipe, muitas vezes era a mais jovem da sala. Mais nova, mais silenciosa, mulher em um ambiente onde ninguém comentava, mas todos percebiam. Essa descrição trazia vantagens. As pessoas falavam mais livremente quando imaginavam que eu estava apenas lá para anotar. E anotei, mas não somente o que consideravam óbvio. Os primeiros meses foram repletos de regras que não estavam escritas em lugar algum. Era uma noite qualquer, mas no escritório do jornal, o silêncio pesado trazia consigo a pressão de um trabalho bem feito. Aprendi que, no mundo das notícias, a arte não estava em gritar que se tinha razão, mas sim em ser preciso, especialmente quando alguém estava disposto a ouvir. Com o tempo, percebi que essa habilidade exigia uma sensibilidade apurada. Havia noites em que eu permanecia mais tempo, inquieto, porque algo em um relatório parecia excessivamente polido. Um detalhe que encaixava, mas ao mesmo tempo não se encaixava. Um buraco que era pequeno demais para levantar um sinal de alerta, mas grande o suficiente para me deixar acordado. Essas questões não eram assuntos para se discutir durante o jantar de domingo. Quando minha mãe perguntava o que eu fazia o dia todo, eu dizia que estava saindo. Quando meu pai indagava com quem eu trabalhava, eu respondia que era com uma equipe. E quando Jule, sempre brincalhona, comentava que eu devia ter me tornado um expert em Excel, eu apenas sorria, deixando a piada no ar. Corrigir a percepção dela significaria explicar porque eu não podia corrigir nada. Então, deixei o mal-entendido se estabelecer. No ambiente em que eu estava, nada se estabelecia por conveniência, apenas aquilo que era validado se firmava. Havia um analista mais velho em nossa equipe, a quem nunca chamávamos de velho, mas sim de experiente. Ele aparecia em minha mesa sem aviso, nunca permanecia muito tempo. Uma pergunta rápida, uma resposta e logo partia. Sem elogios, sem críticas. Na primeira vez, pensei que tivesse cometido um erro. Mas ele voltou semanas depois, e novamente. Com o tempo, alguém comentou que aquela era a sua maneira de verificar se eu estava focando nas coisas certas. Se ele parasse de aparecer, significaria que algo estava errado. E ele nunca parou. Por isso, o que aconteceu no chat da família me atingiu de uma maneira peculiar. No meu trabalho, o silêncio tinha um significado profundo. Em casa, era uma lição de vida. Dias antes de uma importante cerimônia, algo inusitado ocorreu. Eu precisei interromper uma apresentação em uma reunião. O discurso já estava em andamento e a próxima lâmina havia sido projetada. A recomendação parecia impecável, quase perfeita demais. Eu já conhecia os números, os dados brutos, as bordas. Agora pareciam ter sido suavizados, como se alguém tivesse passado um filtro.
Sem dizer uma palavra, voltei algumas páginas, conferi as fontes, o período, as suposições. Era o mesmo fluxo de dados, a mesma janela, mas com uma ponderação diferente. Esperei até ter certeza antes de levantar a mão, limpar a garganta e pedir para revisitar a base de dados anterior. Apenas uma dúvida, sem acusações, apenas questionava porque uma variável estava sendo tratada de maneira diferente. O ambiente ficou em silêncio, aquele silêncio tenso que se faz quando as pessoas percebem que podem ter deixado passar algo importante. 10 minutos depois, uma nova recomendação apareceu na ata da reunião. Ninguém mencionou meu nome e ninguém precisava fazê-lo. A correção foi registrada e a reunião prosseguiu. Assim funciona o nosso mundo. Você não busca aplausos, você reduz riscos. Após a sessão, um colega parou brevemente em minha mesa. Ele acenou com a cabeça e disse: "Bom olhar", antes de desaparecer novamente. Isso foi tudo. Sentado à mesa, com as mãos sobre o teclado, sentia uma mistura intensa de alívio e nervosismo. O alívio vinha da sensação de que tudo estava em ordem, mas a tensão era palpável, pois o tempo estava se esgotando. Naquela mesma hora, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe, perguntando se eu iria ao aniversário de uma prima no final de semana e se poderia trazer um bolo, caso conseguisse. Havia dias em que a transição entre os mundos parecia um golpe na nuca, e aquele era um deles. No almoço de família do final de semana, fui como sempre, tentando não deixar que as preocupações me dominassem. Jules, minha prima, falava sem parar, como se estivesse diante de um microfone. Contava sobre o seu trabalho, o stress, as pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo. Todos a escutavam atentamente. Meu pai fazia perguntas, enquanto minha mãe soltava suspiros de empatia. Quando alguém me perguntou como andavam as coisas para mim, Jules interveio mais rápido do que eu consegui respirar. "Ela não pode dizer nada", brincou com um sorriso. "Tudo em segredo, Excel e reuniões." Sorri de volta, aceitando a situação. Era suficiente para manter a conversa em movimento. Ninguém percebeu como eu apertava os dentes, imerso em meus próprios pensamentos. Ninguém notou porque ninguém olhava. Na semana seguinte, o clima lá fora se tornava cada vez mais agitado. Havia uma demanda crescente por avaliações rápidas, prazos curtos e uma pressão constante. Afinal, não há manchete se você está certo, mas sempre há um dossiê se você falha. Em um desses dias, percebi que estava relendo o mesmo parágrafo pela terceira vez. Afastei a cadeira, esfreguei os olhos e, de repente, um pensamento indesejado surgiu. E se eu dissesse algo em casa? Não precisava entrar em detalhes, apenas o suficiente para corrigir a imagem que eles tinham de mim. Rejeitei a ideia. Não era assim que as coisas funcionavam. Você não molda sua vida com base nas suposições dos outros. No entanto, algo daquela ideia persistia. Meu silêncio não apenas protegia o trabalho, mas também a versão de mim que minha família achava mais confortável. Então, chegou o convite. Não era bonito, era pesado. Várias páginas detalhando cronograma, horários, regras de acesso, orientações sobre o que levar e, especialmente, o que não levar. O tom era seco como sempre, mas meu nome estava ali, impresso em letras pretas. Havia um número de convite, um contato e um pedido para me manifestar caso o mídia estivesse presente. Li tudo 2 vezes, depois uma terceira, mais devagar. Era um reconhecimento em um evento maior, com vários outros recipientes de diferentes áreas. Alguns detalhes eram intencionalmente vagos. Não era uma medalha para o álbum de fotos, mas uma marca formal. O que eu fiz era relevante. Segui as instruções e encaminhei o e-mail aos meus superiores e ao departamento responsável pela comunicação. As respostas foram curtas. Recebido. Por favor, siga as diretrizes. Sem confete, apenas o habitual. E, mesmo assim, levei aquele peso comigo para casa. No dia da cerimônia, parti cedo. Controle de segurança, apresentação de identidade, celular por um instante, revista nas bolsas. Tudo tranquilo, tudo em ordem.
Ao entrar, encontrei uma sala que não fazia alarde, mas que carregava uma atmosfera de importância sutil. As luzes da sala estavam posicionadas de maneira meticulosa e um pódio simples se destacava à frente, acompanhado por um grande telão e bandeiras que flutuavam em perfeita simetria. A atmosfera lembrava mais um processo do que um evento festivo. Sentei-me entre pessoas que conhecia de reuniões anteriores, trocamos alguns acenos e breves felicitações, mas ninguém parecia querer fazer um grande espetáculo da situação. Essa sobriedade foi um alívio. Os discursos começaram com um tom medido, como esperávamos de ocasiões desse tipo. Palavras como serviço, responsabilidade e consequências invisíveis ecoavam pelo ambiente. No telão, nomes e cargos passavam rapidamente, enquanto eu me concentrava na cadeira em que estava, na minha respiração e na tranquilidade de não precisar ser o centro das atenções para ser levado a sério. Quando meu nome apareceu na tela, soou estranho, quase como se pertencesse a outra pessoa. Levantei-me lentamente, caminhei até o pódio, recebi meu certificado e uma pequena placa, apertei mãos e uma foto foi tirada sem que eu a tivesse solicitado. O aplauso foi breve, educado, quase profissional e logo retornei ao meu lugar, enquanto a cerimônia seguia seu curso. Lá fora, em algum lugar da cidade, Jules espremia em uma arena lotada. O ingresso na mão, ela se encontrava em meio a filas para bebidas e souvenirs. Meus pais provavelmente já estavam sentados, pensou, enquanto a banda de abertura se apresentava. E ela sabia que eles não pensavam nela, mas, pela primeira vez, isso não a machucou. Após a cerimônia, as pessoas começaram a se dispersar em pequenos grupos, trocando cumprimentos e sussurros. Alguém comentou que uma emissora havia pedido imagens curtas da cerimônia, nada grandioso, apenas um segmento para o programa regional. Uma piada sobre ângulos de câmara desfavoráveis fez com que eu apenas encolhesse os ombros. Chamei um táxi e esperei na calçada, observando o movimento da cidade passar como se fosse uma noite comum. No meio do caminho para casa, meu celular vibrou e depois vibrou novamente, e mais uma vez. Quando olhei para a tela, o chat da família estava iluminado como um estroboscópio. Não abri imediatamente, não por medo, mas porque já conhecia o som antes mesmo de ler as mensagens. A primeira era da minha mãe: "Você está bem?" A segunda: "Acabamos de ver algo." Então veio meu pai: "Porque as pessoas estavam nos olhando?" E, por último, Jules, com 3 mensagens curtas, quase se atropelando. Seu rosto estava nos grandes telões da arena. Durante as apresentações, passavam clipes locais, notícias, destaques e, de repente, eu, com o meu nome em uniforme. Uma rápida exibição da cerimônia. Ela continuou: "As pessoas ao nosso redor começaram a perguntar o que você faz, onde trabalha, como é que não sabíamos disso?" Meu pai confessou que começou a rir nervosamente, tentando desviar o assunto, mas que foi embaraçoso não saber o que dizer. Júlia enviou outra mensagem, ainda mais breve que a anterior. Eu realmente pensei que isso era apenas uma coisa interna. Enquanto dirigia por Berlim, eu observava a cidade passar pela janela do táxi, como se quisesse absorver cada detalhe sem me apegar a nada. Semáforos, anúncios luminosos, ruas molhadas. A coincidência parecia tão precisa que beirava a intenção. Era uma daquelas noites em que tudo parecia voltar ao seu lugar, mas a velha dinâmica familiar estava de volta, como um eco distante. Dentro da privacidade do meu mundo, tudo parecia pequeno e controlável. No entanto, assim que olhares estranhos se voltavam para mim, a intensidade das emoções se tornava avassaladora. Eu não consegui responder. O táxi parou e, absorta em meus pensamentos, paguei a corrida sem prestar atenção ao valor. Ao entrar em casa, coloquei a medalha na bancada da cozinha, tirei os sapatos e deixei que o silêncio me envolvesse. Meu celular começou a vibrar incessantemente. Mensagens da minha mãe, que se dizia cheia de orgulho, do meu pai, que insinuava que devia ter sido uma noite especial, e de Jules, que lamentava não ter sabido do que estava acontecendo. Saber do que, pensei, saber que isso importava, que era visto, que você não é motivo de risada quando tem certeza de que ninguém está observando? Troquei de roupa, lavei as mãos e segui com as pequenas rotinas, enquanto o som do chat continuava a ecoar. O que começou como espanto, rapidamente se transformou em orgulho, que por sua vez se tornou uma espécie de posse.
De repente, parecia que sempre haviam pertencido a esse momento. Resolvi dar uma olhada nas mensagens anteriores. As risadas, os comentários depreciativos, os ingressos para shows, nada disso havia desaparecido. O que aparecia na tela da arena era apenas uma nova camada sobre as antigas interações. Desliguei o celular e o coloquei com a tela voltada para baixo, como fizera na terça-feira. Na manhã seguinte, o aparelho vibrou novamente, mas desta vez de maneira mais organizada, como se meus familiares tivessem se reunido em uma espécie de comitê noturno. Minha mãe escreveu que mal dormira, pensando em mim. Perguntou se repórteres estavam se pôr em contato. Meu pai comentou que algumas pessoas haviam perguntado se realmente eu era sua filha. Jul, por sua vez, havia pesquisado sobre a honraria que recebi e disse que suas amigas acharam tudo incrível. Ela sugeriu que postássemos uma foto antiga nossa para dar contexto à situação. Contexto, não compreensão. Era claro que não se tratava de mim, mas sim de como eles queriam ser vistos na presença dos outros. Preparei um café, ignorei o celular e abri em vez disso meus e-mails de trabalho. Uma breve mensagem de parabéns de alguém que eu respeitava, seguida de uma pergunta sobre a próxima reunião. Era assim que funcionávamos, reconhecimento em uma linha e depois a vida seguia. Mais tarde, ao abrir o chat da família novamente, percebi que a linguagem havia mudado. O você se transformar em nós. Estamos tão orgulhosos. Sempre soubemos que você estava fazendo algo importante. Sempre soubemos. Deixei aquela frase intacta, pois o que se sucedia era a verdade. Por volta do meio-dia, minha mãe me ligou. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem na caixa postal, dizendo que entendia que eu estava ocupada, mas queria que ficasse tudo bem entre nós. Ouvi a mensagem uma vez e parei. O que ficar bem significava agora? Parecia que isso se tornara sinônimo de pertencimento. Júlio mandou uma mensagem privada, não no grupo. Disse que não queria me magoar, que achava que tudo era apenas interno. Então veio a revelação. Ela tinha contado a seus amigos que eu trabalhava na área de notícias e eles acharam isso muito legal. Muito legal. Deixei o celular de lado e encarei a parede, enquanto a pressão no meu peito ia se dissipando lentamente. Era um dia comum, mas a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Eu sentia que uma linha invisível havia sido traçada e já não era mais possível ignorá-la. No dia seguinte, ao invés de participar de uma reunião familiar, dirigi-me ao meu local de trabalho. Ali, pedi alguns minutos à responsável pela imprensa e comunicação, abordando o assunto de forma profissional, sem deixar que o drama tomasse conta. O escritório era pequeno, sem janelas, abarrotado de pastas e com um quadro branco repleto de compromissos que jamais seriam divulgados. Eu expressei minha situação de maneira sucinta. Um vídeo, a atenção do público, as notícias da família, a pressão para agir de certa forma. Ela não se interessou pelos meus sentimentos. Em vez disso, fez perguntas sobre o alcance da situação. Quem havia contatado quem? O que foi compartilhado? Alguém tentou ligar para o meu escritório? Alguém falou em meu nome? Quando terminei, ela proferiu uma frase que soou como uma ordem e, ao mesmo tempo, como um alívio. Você não deve nada a ninguém em termos de acesso. Ela me explicou com calma quais seriam os limites adequados, quais palavras eram apropriadas. Não era uma questão de punição, mas sim uma forma de proteger o meu trabalho e minha paz de espírito. De volta à minha mesa, decidi abrir o chat da família. Em vez de rolar para baixo, fui para as mensagens antigas. Com cuidado, comecei a digitar. Não era hesitação, mas a certeza de que minhas palavras precisavam ficar sem justificativas. Escrevi que não queria que ninguém falasse publicamente sobre o meu trabalho ou o meu serviço, que não daria entrevistas, que não participaria de histórias familiares ou postagens com o meu nome. Pedi que, por favor, não contatassem minha equipe e que não falassem com meus colegas. E então, num impulso, escrevi algo que nunca pensei em dizer, que doía ver algo sendo zombado enquanto permanecia privado e que era doloroso assistir essa situação se tornar pública. Apertei enviar. As bolinhas de digitação apareceram rapidamente. Minha mãe respondeu com um longo texto.
Ela dizia entender a privacidade, mas estava apenas empolgada. Você está levando isso longe demais, dizia ela. Meu pai rapidamente se manifestou, afirmando que não deixaria que lhe dissessem o que poderia ou não dizer sobre filha. Jules, por sua vez, disparou uma sequência de mensagens, me acusando de exagerar, de fazer a família parecer ridícula, de agir como se tivéssemos cometido um crime. O termo mal-entendido ressoava como uma manta que cobria tudo o que não queríamos encarar. Decidi não responder. Essa foi a parte mais difícil. Não explicar, não tentar suavizar as arestas para que tudo voltasse à normalidade. No dia seguinte, silenciei o chat da família. Não bloqueei, não deletei, simplesmente silenciei. As mensagens poderiam vir, mas não iriam mais cortar meu dia ao meio. A tranquilidade que se seguiu foi palpável. Jules, percebendo meu afastamento, tentou-me contatar por outro canal. Ela escreveu: estou agindo de forma estranha, como se me sentisse superior. E continuou: prefiro meu trabalho à família. Eu li aquela frase 2 vezes, absorvendo suas implicações. Com frequência, eu havia priorizado meu trabalho por conveniência, por querer ser bem visto, mas nunca tinha aceitado ser tratada como uma versão menor de mim mesma, apenas porque isso era mais fácil para os outros. As palavras dela me deixaram em silêncio. Naquela noite, preparei algo para comer e me sentei no balcão da cozinha, longe do celular que repousava do outro lado do ambiente. Não havia vibrações, nem interrupções. No início, a ausência de barulho parecia estranha, mas logo se transformou em uma sensação que eu percebi que deveria ter experimentado há anos. Durante muito tempo, acreditei que paz significava silêncio. Agora, estava aprendendo que a paz construída sobre a sua própria anulação não é paz, é obediência. E eu estava cansada disso. Os primeiros dias após minha mensagem não trouxeram grandes agitações. Não houve explosões, nem desfechos dramáticos. Era mais como um resfriamento gradual, como quando um lugar percebe que o aquecedor foi desligado. No entanto, a situação começou a vazar para fora. Uma prima distante me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando se estava tudo bem. Ela tinha visto um post da Jules, algo sobre lealdade e família, e só queria checar. Agradeci e respondi de forma breve, sem detalhamentos, sem justificativas, apenas disse que estava tudo sob controle. Nos dias seguintes, Jules continuou a postar. Nenhum nome, nenhuma acusação direta, apenas citações sobre quem realmente ama você permanece. E sobre como algumas pessoas mudam, acreditando que são melhores. Um conteúdo que coleta compaixão, mas não permite perguntas. As reações foram como se espera, corações e mensagens de apoio. Porém, família era o que Julian não esperava que alguém fosse observar mais de perto. Uma conhecida comentou perguntando por que ela valorizava mais o show do que a premiação, se aquilo a machucava tanto. Outra escreveu, ela mesma havia rido disso. Jules rapidamente deletou os comentários, mas na internet a velocidade é traiçoeira e alguém já havia visto, alguém já havia espalhado. Minha mãe ligou, expressando sua preocupação. Ela não gostou do que estava acontecendo. As pessoas começariam a fazer perguntas no corredor, na academia, no grupo de pais da vizinha. Ela disse que era desconfortável e percebi como nos tornamos especialistas em evitar o desconforto. O que nos incomodava não era a dor, mas o que se tornava visível. No trabalho, ninguém tocou no assunto. Era quase reconfortante. Ali ainda se seguia a regra de que falar sobre coisas que afetam o trabalho é aceitável, mas sobre egos, não. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de meu pai, como se nada tivesse acontecido. Ele queria saber se eu iria à janta no final de semana. Nenhuma palavra sobre o meu limite, nenhuma desculpa, apenas um botão de reinício que ele queria apertar para que tudo voltasse a ser como antes. Para minha surpresa, senti uma estranha alívio. Era uma noite tranquila quando, finalmente, decidi que era hora de dizer não. Não porque eu quisesse recusar, mas porque não havia mais necessidade de explicar o motivo da minha decisão. Com apenas uma frase, escrevi: não consigo. Tenham uma boa noite. Sem desculpas, sem longos relatos, apenas um recado claro. Mais tarde, recebi uma ligação de Jules.
Sua voz estava controlada, mas havia uma tensão subjacente que eu reconhecia bem. Era a frustração de perceber que o velho padrão não funcionava mais. Ela me disse que eu estava fazendo com que ela parecesse mal, basta esclarecer que foi um mal-entendido, que às vezes as pessoas se confundem, insistiu. Ouvi sem interromper, absorvendo cada palavra. Quando ela terminou, respondi com uma única frase: não sou responsável por como suas decisões afetam os outros. A linha ficou em silêncio por um breve momento, até que ela disse que eu havia mudado. Sim, respondi. Eu mudei. E isso foi tudo. Não houve ameaças, nem portas batendo, apenas a sensação de uma porta se fechando suavemente, pois eu decidira não voltar atrás. Nas semanas seguintes, a vida se tornou mais calma. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eles perceberam que eu não voltaria a jogar o mesmo jogo. As mensagens se tornaram mais raras, a urgência foi diminuindo e aquele espaço vazio no chat se tornava cada vez mais silencioso. Com o tempo, essa ausência não se sentiu como uma perda, mas como uma libertação. Certa vez, uma vizinha da minha mãe comentou sobre um vídeo e mencionou que tinha emoldurado uma captura de tela de um momento meu. Meu rosto, neutro, congelado naquele instante, agora pendurado em sua sala de estar. A princípio, a história parecia até tocante, mas logo percebi a ironia. Ela não estava expondo o meu trabalho, mas sim provando que outros o haviam visto. Alguns dias depois, recebi um e-mail de uma jovem oficial com quem havia participado de uma longa reunião meses atrás. Ela escreveu que tinha usado uma abordagem que discutimos e que isso a ajudou a tomar uma decisão. Obrigada pela clareza, dizia a mensagem. Foi útil saber onde está a linha. Clareza. Mais uma vez, esse termo ressoava. Li o e-mail 2 vezes e, ao guardá-lo, percebi como o meu sistema se acostumara a enxergar o reconhecimento não como um palco, mas como um sinal. Você fez algo certo. Siga em frente. As postagens de Jul nas redes sociais tornaram-se cada vez mais escassas até que, eventualmente, cessaram. A vida continuava. As pessoas descobrem novas emoções, novas citações, novas histórias. Sem novos conteúdos, aqueles pequenos dramas se esvaem. Perto do final do mês, Jul me enviou uma mensagem única. Sem acusações, sem citações, apenas um simples "podemos conversar?" Fiquei olhando para aquela frase por um bom tempo. Antes, eu teria respondido imediatamente. Teria corrido para reparar as coisas antes mesmo de entender quem as havia quebrado. Agora, deixei o celular de lado e fui lavar a louça. Não por orgulho, mas porque eu podia me dar ao luxo de esperar. E talvez esse seja o verdadeiro ponto. Limites não punem ninguém, eles apenas revelam quem se beneficiou da sua falta de limites. Quando finalmente decidi responder, não escrevi nada caloroso, mas também não fui frio. Apenas fui honesto. Disse que poderíamos conversar, mas não como se nada tivesse acontecido. E foi isso. Coloquei o celular de lado, ajustei o despertador e fui para a cama. A rotina começaria novamente na manhã seguinte, como sempre, assim como minha vida. Mas desta vez, não voltaria a me encaixar em um papel apenas para que os outros se sentissem confortáveis. Se você chegou até aqui e já sentiu essa sensação de que a família só se orgulha quando os estranhos aplaudem, quero que saiba que não estou buscando drama. A verdade é que muitos de nós permanecemos em silêncio por tanto tempo. E se você deseja continuar ouvindo essas histórias, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir para não perder a próxima.